Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquela pergunta que ninguém está conseguindo te responder, aquela dúvida te afligindo, aquela curiosidade que ninguém consegue esclarecer, manda para cá no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Ô, peraí, Felipe, você tem tanta certeza assim que eu vou saber responder a turma toda? Como é que é? Certeza absoluta, Boris. Eu não teria tanta. Toca. Vamos ver se a gente consegue derrubar o Boris hoje, então. Rapidamente, te convidar para conhecer as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Também te chamo para se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Se você quer ver os Boris Responde anteriores, mais de 1000 perguntas respondidas, link aqui em cima, vai lá, uma vastíssima enciclopédia de conhecimento automotivo. Sem mais lero-lero, acelera o fundo aqui o nosso Boris Responde com a pergunta que o Felipe Seixas mandou, meu xará, e ele quer saber de você, Boris, sobre a nova gasolina Fit UFC. Ele descobriu que eles fornecem essa gasolina para postos bandeira branca e falam que já é aditivada de série. Pode confiar nessa gasolina? E falou aqui também o Felipe, meu xará, que tem postos bandeira branca que estão mudando a fachada para Fit. E aí, Boris, bem-vindo. Muito obrigado, meu copiloto. Afinal, né, estamos juntos novamente, né, após essa crise pandêmica, né, que nos atingiu a todos, né? E eu também quero agradecer a presença de todos. E sem mais lero-lero, como diz o Felipe, vamos responder ao xará dele, que quer saber que diabo é isso de Fit, UFC e tal. Olha, essa gasolina, se ela diz que vem aditivada, ela deve vir mesmo. É uma conhecida e famosa refinaria de Manguinhos que produz tão bem quanto qualquer outra. Gente, vamos insistir aqui. Gasolina, você não tem que confiar, não é na refinaria, na distribuidora, não. Você tem que confiar no dono do posto. Primeiro que esse posto já não é mais bandeira branca, né? Se ele diz que está colocando na fachada Fit UFC, então já não é bandeira branca, tem uma bandeira, Fit UFC. Então, a honestidade do dono do posto é que vai definir se a gasolina é boa. Ela pode vir ótima lá da refinaria de Manguinhos, porém, se o dono do posto adulterar, como pode qualquer outro dono de qualquer outra marca, Ali, BR, Ipiranga, Raizen, qualquer uma, dono do posto adulterou, a gasolina já não presta. Então não depende da refinaria, da distribuidora, depende do posto. Seguimos nosso Boris Responde com a pergunta agora do Bonoto Guerra. E ele quer saber de você, Boris, quais carros possuem fixação Isofix para uso de cadeirinha infantil no assento do meio no banco traseiro? Ele quer saber se tem hatch, sedã ou SUV com essa opção. Ele falou que só conhece o Peugeot 5008. Você sabe de outros, Boris? Não sei. Ninguém especifica. Os carros só dizem que tem o Isofix, claro que no banco traseiro. Existe, inclusive, uma recomendação para que o Isofix esteja no banco do meio, porque a criança estará mais protegida no caso de um impacto lateral. Agora, para ser honesto, não sei. Nem sabia que o Peugeot 5008, né, que ele diz, o Bonoto, nem sabia que esse carro tinha. Alguns têm, mas como eles não especificam, eu não consigo saber. Você está curtindo aqui o nosso Boris Responde? Deixa seu like, o joinha aí, agradeço, muito importante para nós. Já vou emendar a pergunta que o André Bessler mandou. Ele começa te agradecendo, Boris, porque na revisão de 20 mil quilômetros do Kwid dele, ele economizou 50% do valor seguindo as suas dicas. Aí, ó. Mas ele manda uma pergunta sobre motos, na verdade. Ele tem uma Harley Davidson carburada e dependendo do posto que ele abastece a moto, o motor morre em baixa rotação, só anda bem em alta. Ele quer saber se isso pode ser a presença de etanol na gasolina. E aí, Boris? Muito obrigado, viu, André? Você mesmo já respondeu a pergunta para mim. Porque você diz, dependendo do posto,
Por que isso? Porque você tem até 27% de etanol na gasolina. Então você diz, dependendo do posto, pode ser que tenha mais, né? E aí a culpa é do posto. Eu não quero aqui praguejar contra posto nenhum, mas alguns já foram pegos em flagrante pela ANP com 65% de etanol. Quer dizer, você não está botando gasolina, você está pondo etanol. É claro que a sua Harley não vai funcionar muito bem com tanto etanol na gasolina. Até 15, 20, 25 ainda vai. Mas se o posto adulterar e colocar mais, a sua Harley vai falhar mesmo. Aliás, essa é a adulteração mais comum, né? A gente se preocupa muito como consumidor e motorista com solvente e outros tipos de adulterações, mas colocar etanol a mais na gasolina é a mais comum, né? É mais comum. Vou dar uma dica adicional aqui, viu, André, para todos os que nos seguem. Tem muito posto que você para um carro importado, que é gasolina, numa bomba, e o frentista fala, aqui está com problema, doutor, vai ali na frente, naquela outra bomba ali. Por quê? Porque naquela bomba só pode parar carro flex, ninguém fala. Porque o flex você pode pôr quanto você quiser, você pode vender 90% de etanol e 10% de gasolina, que fica tudo por isso mesmo. No carro importado, numa Harley Davidson, que tem que funcionar só com gasolina, se te mandam para outra bomba, pode saber. Aí tem esse olho, irmão desse, tá? O pessoal tá adulterando gasolina quando te mandam procurar outra bomba. Anotada a dica aí, ô André? Agora a dúvida é do Márcio Canelas, que quer saber se existe alguma maneira de inibir a formação de zinabre nos polos da bateria. Ele ouviu dizer que passar graxa nos terminais resolve. O que você me diz, Boris Feldman? Ô Felipe, o pessoal hoje está nos ajudando, né? Muito obrigado pela resposta, ele já perguntou e já respondeu. O que a gente passa é graxa mesmo, alguém passa vaselina, graxa, qualquer dessas substâncias mais ou menos gordurosas, passa ali para evitar o zinabre. Ele quer saber se isso prejudica o contato de alguma forma. Não, né? O zinabre não acontece entre um polo e outro, acontece lá em cima, né? Vai corroendo tudo. Então, se você põe a graxa lá em cima e evita o zinabre, está resolvido. Vou dar uma pausa aqui nas perguntas para o Boris para te dar uma dica muito importante. É a olho no carro. Se você está pensando em comprar um carro usado, um carro seminovo, fuja de encrenca. Como é que você vai usar olho no carro? Você vai pegar a placa desse carro que você está pensando em comprar, vai lá no site deles e só com essa placa, só com a placa, nada mais, não precisa de Renavan, chassi, nada, só a placa, você vai fazer um levantamento do histórico desse carro, se tem passagem por leilão, se algum indício de sinistro, algum impedimento judicial, ou seja, você só vai comprar um carro usado que seja um abacaxi, com problema, se você quiser. E vou além, para você que nos segue aqui no Autopapo, vamos dar um presentão para vocês, 25% de desconto na olho no carro. Vou deixar o link na descrição já com o cupom inserido para facilitar a vida, mas é um cupom limitado, então corre lá. Se por acaso você comeu mosca, bobeou e não aproveitou os 25%, vou te dar um baita prêmio de consolação, são 15% de desconto. Lá na descrição também o link já com o cupom inserido. Agora, retomando aqui as nossas perguntas, o Jefferson Anjos já nos segue aqui, Boris, no Boris Responde, e ele está relembrando uma resposta que você deu no Boris Responde 69 sobre o Jeep Renegade, que você explicou que ele é pesado demais para a potência do motor. Por isso que ele é lento em arrancadas e retomadas. Vou até colocar o link aqui em cima para esse Boris Responde número 69. Ele quer saber como nós podemos analisar um carro para saber se os cavalos, né, e o torque são suficientes para dar essa arrancada mais rápida, ultrapassagem com segurança. Tem algum meio do consumidor saber disso, Boris? Tem sim, é só verificar, Felipe, a relação peso-torque ou peso-potência. Pega um carro aí que ande bem, de acordo com o seu conceito de um bom desempenho. Pega o peso, divide pela potência. Então, o carro pesa 2.000 quilos, não é? E tem 100 cavalos. Então, divide 2.000 por 100. Vai dar que cada cavalo tem que empurrar 20 quilos. Muito bem, faça isso
para o carro que você quer comprar. Se for muito acima disso, quer dizer, se um cavalo tiver que empurrar muito mais quilos, o carro não vai ter um bom desempenho. Mesma coisa com torque, divide o peso pelo torque, relação peso-torque. Se cada quilo de torque tiver que levar muito mais do que um carro padrão, pode saber que o desempenho não será legal. Posso dar um pitaco e você me corrija se eu estiver errado? Mais importante para andar na cidade é o torque, né? Ficar atento ao torque mais do que a potência, né? Se às vezes tiver dois carros com potência semelhante, mas um com torque maior, vai no torque. Vai no torque. Por que o Felipe está em muito boa hora lembrando isso? Porque eu lembrei de falar potência e torque. Todo mundo fica fixado em potência. Ah, quantos cavalos tem esse carro? Gente, dois carros com a mesma potência, o que tem mais torque não é nem mais torque. Um torque em rotação mais baixa ou mais constante. Não adianta ter 15 kg de torque só em 5.000 RPM. Aquele tem X quilos de torque a 1.500 a 2.000 e vai mantendo constante, esse é o carro. Agora, Boris, a dúvida é do Diego Campos. Se inscreveu já no canal? Boa, Diego. Valeu, meu caro. Obrigado, amigo. E ele sonha em ter um sedã, não especificou qual. E ele quer saber quais os pontos positivos e negativos desse tipo de carro. E essa agora, Felipe? Gente, o sedã é óbvio, ele tem porta-mala maior. Então, qual que é a vantagem? Se você tiver com a família toda, bagagem, né, gaiola de passarinho, periquito, lambreta, bicicleta do filho, você tem que tentar acomodar ou num sedã ou numa perua. Porque no hatch, o porta-mala tem uma capacidade menor. Essa é a grande vantagem. Desvantagem é um pouco mais pesado, talvez, né? Ele fica mais pesado também por admitir mais peso lá no porta-malas. Seu Feldman, o Sérgio Márcio da Silva está lembrando aqui que a legislação brasileira já exige airbag nos carros, mas ele está afirmando aqui que o airbag do Duster só funciona em caso de capotamento. Ele cita o caso de um amigo que bateu na traseira de um caminhão e o airbag não abriu. O Sérgio vai além e fala que, assim, ele pergunta, esse papo de SUV não precisar acionar o airbag em colisão frontal não é ilegal? Mas você já ouviu esse papo, Boris? Já. Infelizmente eu já ouvi, porque o pessoal é muito mal informado. E essas coisas que rolam aí pelas internets da vida, pelas redes sociais, tem todo mundo dando palpite aí agora, tem mecânico que não entende nada de coisa nenhuma, dando palpite de airbag, dando palpite de gasolina, de tudo. Tá bom, então vocês vão seguindo esses outros aí. Vocês que nos seguem, saibam que o airbag só é disparado a uma determinada velocidade. Se o seu amigo bateu numa bicicleta ou no Scania ou no poste, não importa, o airbag só vai disparar se ele estiver, em geral, acima de 40 km por hora. Muita gente bate a 30, 40, um pouco mais que 40 e o airbag não abre. Tanto que muito motorista vem reclamar, olha, eu bati e o meu airbag não abriu. Pois é, se precisasse do airbag, você não estava vivo para vir reclamar conosco. Então, pelo contrário, quando o carro capota, o airbag não dispara, só se tiver airbag lateral. No impacto frontal, os dois airbags disparam se o carro tiver a uma determinada velocidade acima, em geral, de 40 por hora. Tem muita reclamação também de pessoas que é o contrário, né? Ah, capotei, o airbag não abriu. É porque também não é para abrir nesse caso, né? Claro, se o carro capota lateralmente, a gente entenda o seguinte, ninguém entende de airbag, ninguém percebe a coisa mais simples. Tem um sensor no carro, se o carro tem uma desaceleração súbita, ele vem e para imediatamente, o sensor percebe e dispara o airbag. Mas isso é quando bate de frente. Se o carro capota lateralmente, né, porque também capotar é sempre lateralmente, é muito difícil capotar de frente, né? Se capota para o lado, o sensor, para ele, não mudou nada. Ô Boris, o Vinícius, ele falou que já aprendeu muito aqui com você, inclusive sobre o uso severo do carro, que é o caso dele. Ele tem um carro flex, que só anda 3 km de manhã
3 km de noite. Tá aí um exemplo típico, né, do uso severo. A dúvida dele é se tem alguma recomendação de combustível a ser utilizado nessa situação, se é melhor gasolina ou etanol, para diminuir o desgaste decorrente desse uso que ele faz do automóvel dele. Algum combustível é melhor, gasolina ou etanol, para uso severo? A gente só pode recomendar uma coisa, tá? Não existem estudos científicos comprovando por A mais B se é melhor não, se é pior o etanol ou pior a gasolina. Seja lá como for, o etanol é um combustível mais limpo. Talvez o etanol seja melhor, talvez. Mas uma certeza nós temos. Troca o óleo com maior frequência, porque se os seus trechos, seus períodos são curtos, 3 km, vai haver contaminação do óleo. Troca ele com maior frequência. Dica dada para você evitar o desgaste prematuro do seu motor. Espero que anotada. E agora vamos à pergunta do Rafael Damo, Boris. Ele acompanha o Autopapo, ótimo conteúdo. Valeu, obrigado. Muito obrigado. E ele tem um Azera 3.3 V6, 180 mil quilômetros rodados já. Ele comprou o carro há pouco tempo e usa no dia a dia. E quer saber se colocar um kit a gás de quinta geração vai prejudicar algo no carro. Ele já ouviu dizer que esse kit, né, não traz problema. É verdade? Sim, é verdade. O problema é o seguinte, que kit GNV não prejudica o motor. E, obviamente, quanto mais moderno, já está, se não me engano, na 6ª geração. Ele está falando da 5ª. Na 5ª geração, ou qualquer que seja a geração, a gente não recomenda colocar no motor que já rodou tanto, 180 mil quilômetros. Na verdade, quando vai chegando perto de 50 mil quilômetros, já não é recomendável esse kit de GNV pelo desgaste interno do motor, porque as válvulas já não estão lá 100%, os anéis de pistão, enfim, já tem uns pequenos vazamentos. Dizem que não se recomenda o GNV depois que o motor já rodou uma razoável quilometragem. Boris, chegamos à última pergunta. Ufa! De hoje. O Otávio Marangon, ele conta que tem um New Fiesta 2012, 2013, mexicano, manual, 110 mil quilômetros rodados, muito bem cuidado. O mecânico elogia o carro dele pela manutenção em dia, satisfeitíssimo com o carro. Destaca aqui os equipamentos de segurança, controle de tração, estabilidade, ABS, 7 airbags, além de ser gostoso de dirigir. Otávio, você vai vender seu carro? Porque eu fiquei até interessado, hein? Brincadeira. Estou na fila. E ele falou que está olhando o carro mais novo, mas ele tem encontrado só modelos pelo dobro do preço e sem muitos desses itens de segurança. Otávio, atento aí à segurança. Então ele resolveu continuar com o carro mexicano dele. Dito isso tudo, ele quer saber se, seguindo as manutenções previstas no manual, o carro dele vai aguentar mais 100 mil quilômetros sem grandes e caros problemas mecânicos. Otávio, eu assino embaixo. Se você veio mantendo seu carro nos conformes, como se diz, está com 100 e poucos mil quilômetros. Posso te falar uma coisa? Isso não é tanto assim para um carro, não. Os nossos seguidores aqui já devem ter visto, de vez em quando aparece aqui um Voyage branco, né? Está com 260 mil quilômetros. Então, ainda vai rodar outros 260, não é? Agora ele está rodando menos, né? Que já entrou para a coleção, mas eu garanto que se você mantiver essa manutenção de acordo, o seu carro vai rodar pelo menos outros 110 mil. É isso aí, pessoal. Essas foram as dúvidas. Deixe Boris responde, mas se a sua ainda não foi esclarecida, respondida, manda para cá um e-mail borisresponde@autopapo.com.br, relato do problema, nome completo, um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris quem responde tudo isso. Agradeço a todos vocês. Convites rápidos novamente. Conhecer as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Se inscrever no nosso canal. Clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo postado por aqui. E se você curtiu esse Boris Responde, deixar seu like. Te agradeço.
Por fim, vou chamar para você, se você não conhece ainda, ir lá no autopapo.com.br. Posso falar que é um dos maiores portais de automóveis do Brasil, Boris? Segundo uma instituição internacional que afere acessos aos portais, nós estamos em segundo lugar entre todos os conteúdos automobilísticos, tá bom? Mas vamos chegar em primeiro, na breve. Estamos acelerando para isso. autopapo.com.br, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Boris Feldman. Eu que agradeço, Felipe, a você, a todos que nos prestigiaram com a presença e com as perguntas. Eu já disse aqui, hein? Se não tiver pergunta, não tem resposta. Sem resposta, não tem Boris Responde. Obrigado e até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.